na quinta linha, ele pede para a gente, na primeira questão aí, escrever esses números aí na forma de porcentagem. Então, praticamente toda lista eu coloquei uma questão parecida com essa, né? Então, o que é escrever um número na forma de porcentagem? Escrever ele na forma de porcentagem, pessoal, é pegar um número que eu te forneci e multiplicar por 100, né? Então, você vai multiplicar por 100. Então, quando eu pegar 1,3 e multiplicar por 100, isso aqui vai ser o mesmo que 130%, né? Por que vai dar 130%? Como a vírgula está, ele vai caminhar duas vezes para a direita, né? Então, uma, duas, né? Então, por isso que fica 130. Bom, na letra B, ele pediu 2,5, né? Como é que eu vou escrever 2,5, então, na forma de porcentagem? Então, basta eu multiplicar por 100. Aí eu vou deslocar essa vírgula aqui duas vezes para a direita, e isso vai me dar, então, 250%. Então, está aqui, 250%. Letra C. Na letra C, ele colocou só o número 1, né? Então, se eu pegar 1 e multiplicar por 100, a gente vai obter, então, 100%. Então, está aqui. Então, 100%. E o último agora, na letra D, ele pediu 2,25, né? Então, 2,25 multiplicado por 100, então a gente vai caminhar essa vírgula aqui para a direita duas vezes, uma, duas, e aí a gente vai obter, então, 225%. Alguma dúvida nessa questão aí, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Na segunda questão, ele pede para calcular 15% de 100, né? Dá até para fazer de cabeça, né? Mas se não der conta, a gente faz a regrinha de 3. Então, eu coloco aqui, ó, R$ 100, né? Então, deixa eu só relacionar as grandezas que eu estou trabalhando. Então, eu vou colocar aqui reais e eu vou colocar aqui porcentagem. Bom, então o que acontece? Se eu tenho R$ 100 corresponde ao total, que é 100%, aí eu quero saber, e 15%? Vai me dar quanto? Não sei, X. Então, para resolver isso aí, o que a gente faz? A gente vai multiplicar cruzado, né? Então, deixa eu só anotar o nomezinho que entrou aqui. Jefferson e Rebeca Silva. Bom, então, multiplicando cruzado ali, ó, o que vai acontecer então? Ó? Multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte, que 100x é igual a 15 vezes 100, que dá 1.500. O 100 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou obter aqui, ó, que o x vai ser, então, 1.500 dividido por 100. E quando eu dividir 1.500 por 100, eu vou encontrar, então, R$ 15. Então, quer dizer que 15% de 100 é R$ 15, né? Porque como eu estou trabalhando em porcentagem ali, R$ 100, né? Então quer dizer que cada 1% vai representar R$ 1. Então, se eu tenho 15%, eu vou ter R$ 15, né? Então, por isso que eu falei que dava para fazer aqui de cabeça, né? Então, dá R$ 15, ok? Então, esse aqui é o resultado da questão número 2. Alguma dúvida aí? Não. Tranquilo, né? Questão 3, né? Questão 3 é a questão de juros simples. Ele fala assim, ó, determine o juros simples, né? Então, ele quer saber o J, de uma aplicação de R$ 2.000. Então, quando ele fala aplicação, investimento, financiamento, empréstimo, tudo isso aí vai ser representado pela letra C, que é o capital. A juros simples, né? Durante 8 meses, então o tempo vai ser 8 meses. O mês aí eu vou representar só pela letra M, com uma taxa, a taxa sempre é dada em porcentagem, que é representada pela letra I, de 5%. Aí ele falou que é 5% ao mês, né? Então, o que acontece, pessoal? A taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade, certo? Então, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Os dois estão na mesma unidade, né? Aqui é mês, aqui também é mês, então não tem problema.
A única coisa que você vai fazer aqui, ó, é tirar essa porcentagem. E para tirar a porcentagem, você pega o número que eu te forneci e divide ele por 100. Aí agora é o contrário, é número 1. No número 1 eu caminhava a vírgula para a direita. Agora aqui, como eu estou dividindo por 100, eu vou caminhar para a esquerda duas vezes. Então o resultado aqui vai ficar 0,05. Então tá aqui. Então essa é a minha taxa, né? 100 é a porcentagem. Então agora eu jogo na fórmula do juros simples, né? Que é J igual a CIT. Então J igual a CIT. Então vai ficar os juros, vai ser igual, o juros sempre é o que rendeu, né? É o dinheiro, né? Ele vai ser igual a R$ 2.000, né? Então 2.000 vezes a taxa, que é de 0,05, então 0,05 vezes o tempo, né? E o tempo ele falou para mim aqui que é 8, né? Bom, o que você pode fazer aqui, pessoal? Você pode multiplicar tudo de uma vez, ou você pode multiplicar o 2.000 com 0,05 e depois multiplicar por 8. Só que aí, como eu vou usar a calculadora, eu vou multiplicar tudo de uma vez, né? Que ela vai fazer para mim direto. Então, 2.000 vezes 0,5, 0,5, melhor dizendo, vezes 8, eu vou encontrar então que os juros deu R$ 800. Então, quer dizer que o cara, aplicando esses R$ 2.000, né, nessas condições aí, no final das contas, ele vai ganhar os 2.000 que ele tinha, mais R$ 800. Então, no final, ele pega 2.800, que é chamado de montante. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Beleza, então. Pode trocar a tela? Pode. Ó, então, agora, a gente vai para a questão 4, 5 e 6 dessa lista. Então, tá aqui. 4, 5 e 6. Bom, na questão 4, ele fala assim, calcule o capital, então ele quer saber o C, que é o capital, de uma aplicação que rendeu R$ 300. Então, quando falar a palavra rendeu, quer dizer que é os juros, R$ 300. Então, vou pôr só 300, eu vou descartar esses centavos aqui, porque é 00. A juros simples, com uma taxa, né, que é o I, de 2,5%. Então, 2,5% ao mês. Então, AN. Aí a pergunta, aí ele falou assim, ó, que durante 2 anos. Agora aqui eu tenho um problema, ó. O meu tempo está em ano e a minha taxa está ao mês. Eu tenho que mudar isso aqui. Aí o que que eu sei? Que um ano ele representa 12 meses. Então, se eu tenho 2 anos, quer dizer que eu vou ter então 24 meses. Então, 2 anos é o mesmo que 24 meses. Aí agora os dois estão na mesma unidade. Beleza. Aí o que que eu faço aqui agora? Ó? Eu pego 2,5 e vou dividir ele por 100. Então, quando eu dividir 2,5 por 100, pessoal, eu vou caminhar a vírgula para a esquerda duas vezes. Então, vai ficar 0,025. Então, tá aqui. Aí, agora, o que que a gente faz? Ó, joga na formulazinha do juros simples. Então, J é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, ó, os juros ele me deu, que foi de R$ 300. O capital eu não sei, é o que eu quero saber. Eu vou deixar quieto aqui, vou chamar de C. O I é 0,025 vezes o tempo, que é 24. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou repetir esse 300, então vai ficar 300 igual ao capital vezes, aí eu vou multiplicar o 0,025 por 24. E esse resultado aí vai dar 0,6. Então, 0,6. Aí o que que acontece? Ó, o 0,6 está multiplicando a letra, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 300 dividido por 0,6. E na hora que eu fizer aqui na calculadora 300 dividido por 0,6, eu vou descobrir então que ele investiu, então, né, ele aplicou R$ 500. Então, ele aplicou R$ 500, daqui 2 anos ele pegou R$ 300 de juros,
no final das contas ele pegou R$ 800, ok? Que é chamado de montante, tá? Então, essa aí é a questão 4 da lista, ok? Bom, a questão 5, ele fala assim, calcule o tempo, então eu quero saber o tempo necessário para que uma aplicação de R$ 1.500, então a aplicação é o capital, R$ 1.500, a juros simples, com uma taxa de 2% ao mês, então 2% ao mês, né, AM, para obter um juros de R$ 300. Então tá aqui. E eu quero saber o tempo, né? Então o que que acontece? Olha, o tempo que eu vou achar aqui, eu vou achar ele em meses. Então eu vou dividir isso aqui por 100, vai ficar 0,02. Eu já dividi por 100 aqui. Eu vou jogar na formulazinha que a gente conhece no juros simples, que é J igual a CIT. Então, tá aqui. Bom, aí, ó, vamos substituir o que eu tenho e o que eu não tiver, eu deixo a letra. Os juros eu tenho, que é 300. O capital eu tenho, que é 1.500, vezes a taxa, que é de 0,02, e eu não tenho tempo, é o que eu quero encontrar. Então, tá aí, ó. Bom, então como é que a gente resolve isso aqui? Você repete o 300, aí você multiplica o 1.500 vezes 0,02, que vai dar 30, vezes o tempo. Aí o que que acontece? O número que está acompanhando a letra, como ele está multiplicando a letra, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter aqui que o meu tempo vai ser, então, 300 dividido por 30. E 300 dividido por 30, pessoal, isso aqui vai dar 10 meses, né? Então, o tempo é de 10 meses. Então, tá aí, ó. Ok? Então, para que ele tenha R$ 300 aí, ó, nessas condições, né, de juros, né, ele precisa aplicar esse dinheiro aqui, os R$ 1.500, durante 10 meses, né? Nessas condições aqui. Então, essa aí foi a questão 5. E a última questão dessa lista, na lista 5, ele pede o seguinte: calcule o montante. Então, ele quer saber o montante, que é o M, de uma aplicação de R$ 15.000. Então, o capital agora é de R$ 15.000. Então, 15 mil. A juros simples, durante 18 meses. Então, 18 meses, com uma taxa de 6% ao semestre. Então, quer dizer o quê? Que o Izinho aqui, ó, é 6%. É 6% ao semestre. O que que acontece aqui, pessoal? Tem um problema aqui nas unidades, ó. Aqui está o semestre, aqui está em meses, né? Então, o que que você tem que fazer? Você vai ter que converter. Um semestre representa 6 meses, né? Equivalente a 6 meses. Então, se eu fizer dois semestres, vai ser 12 meses, e 3 semestres vai ser 18 meses, né, vai ser 3 semestres, né? Então aqui vai ser 3 semestres. Agora sim, os dois estão na mesma unidade. E aí, dividir esses 6% por 100 vai ficar 0,06. Só que para mim encontrar o montante, né, vou até escrever a fórmula dele aqui, ó, o montante, eu tenho que ter a informação do capital e eu tenho que ter a informação dos juros. E aí, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar aqui na formulazinha dos juros simples para encontrar os juros, para depois eu calcular o montante, né? Que foi a pergunta do problema aí. Então, juros vai ficar igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, ó, os juros vai ficar 15 mil, então 15 mil vezes o I, que é 0,06, vezes o tempo, que é 3, né? 3 semestres, que equivale a 18 meses. Aí eu vou multiplicar 15 mil
vezes 0,06 vezes 3 é 15.000 vezes 0,06 vezes 3. Então, quer dizer que os juros aqui, ó, deu R$ 2.700. Aí, então, quer dizer o quê? Que no final desses 3 semestres, né, desses 18 meses, ele vai pegar quanto de dinheiro? Ele vai pegar os 15.000 que ele investiu, mais aquilo que ele rendeu, que foi os 2.700. E aí, eu somando 15.000 com 12.700, com 15.000 com 2.700, eu vou encontrar, então, R$ 17.700. Então, é o que ele vai pegar no final dos 3 semestres, né, que equivale a 18 meses. Então, R$ 17.700. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Beleza. Professor, tem como subir um pouquinho só para me tirar print? Tem, aí. Aí, valeu. Beleza. Bom, então essa aí foi a quinta lista, né? Agora a gente vai para a sexta lista. Posso trocar a tela? Pode. Beleza. Bom, então na sexta lista, né? É essa aqui, ó. Sexta lista. Na primeira questão, ele pede para você escrever na forma decimal. Escrever na forma decimal, pessoal, é você tirar a porcentagem. Então, vai ficar, ó, 25% é o mesmo que 25 dividido por 100. Aí, aquilo que eu falei agora há pouco, dividir por 100, você vai pegar a vírgula que está estacionada aqui, ó, e caminhar 2 vezes para a esquerda. Então, a gente vai obter aqui 0,25. Então, tá aí, ó. Então, esse aqui é a forma decimal. Letra B, ele pediu 40%. O que vai ser 40%? É 40 sobre 100. E 40 sobre 100, se você pegar a vírgula e caminhar 2 vezes para cá, vai ser o mesmo que 0,40 ou simplesmente 0,4. Quem colocar o zero aqui está correto também. Quem não colocou também está certo, tá? Então, 0,4 ou 0,40, é a mesma coisa. Letra C, 100%, né? O que é 100% então? É 100 dividido por 100. Só que 100 dividido por 100, né? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1, né? Então quer dizer que o número decimal que deu aqui foi 1, né? Na verdade, ele é um número inteiro. E na letra D, ele colocou 6%. Então vai ser 6 sobre 100. E 6 sobre 100 é o mesmo que 0,06. Então tá aí. Então, toda vez que ele pedir para você escrever um número na forma decimal, né, quando ele está em porcentagem, é você pegar esse número e dividir por 100. Tá? Então, essa é a primeira questão. Na segunda questão, ele pede para calcular o juros simples, então quer saber o J, de uma aplicação de 1.570, então 1.570, com uma taxa de 15% ao mês. Então, 15% ao mês, né? Então, AM, ao mês, durante 60 dias, né? Então, ele falou para mim que o tempo é 60 dias. E aí, pessoal, agora eu tenho outro problema aqui, ó, de novo, nas unidades, ó. O tempo está em dia e a taxa está ao mês, né? Só que um mês comercial é 30 dias. Não tem essa história de 31, 28, 29, se o ano for bissexto, né? Não tem nada disso, não. Um mês comercial é 30 dias. Então, quer dizer que se eu tenho 60 dias, quer dizer então que eu vou ter 2 meses comerciais. Então, 2 meses. Então, já transformei, ó, os dois agora estão na mesma unidade. O que eu faço agora? Eu pego esse 15% e faço igual a gente fez aqui no exercício número 1, né? A gente vai pegar e dividir por 100, que vai dar 0,15. Então, tá aí. Ó. E agora, jogo na formulazinha do juros simples. J é igual a CIT. Então, tá aí. Ó. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Só substituir os valores e multiplicar.
Então, os juros vai ser o capital que ele investiu, que foi de R$ 1.570, vezes a taxa, que é de 0,15, vezes o tempo, que é de 2. Então, quando eu multiplicar 1.500 vezes 0,15 vezes 2, eu vou encontrar, então, R$ 450. Então, quer dizer que os juros vai ser de R$ 450. Ok? Essa aí é a questão número 2 da quinta lista. Da sexta lista, perdão. Na questão 3, ele quer que você encontre um montante e o juros simples. Então, para você encontrar um montante, você tem que saber os juros, né, o J, de um capital de R$ 5.800. Então, 5.800 durante 1.800 durante 36 meses, 36 meses, a uma taxa de 36% ao ano, né? 36% ao ano, pessoal, você pode escrever só AA, né? Quer dizer, ao ano. E aqui, novamente, vai ter outro problema de unidade. Aqui está ao ano e aqui está em meses. Só que eu sei que um ano, né? Independente se é comercial ou não, um ano tem 12 meses. Então, se um ano tem 12 meses, 2 anos vai ter 24 meses, 3 anos vai ter 36 meses. Então, quer dizer que 36 meses é o mesmo que 3 anos. Então, agora os dois estão na mesma unidade de tempo. Aí eu vou dividir esse cara aqui por 100, vai ficar 0,36. Aí eu vou jogar na formulazinha do juros simples, né, que é J igual a C vezes I vezes P. Né? Então, essa aqui é a formulazinha do juros simples. Substituindo os valores, então, os juros vai ser 5.800 vezes a taxa, que é de 0,36, vezes o tempo, que é de 3 anos, que equivale a 36 meses. Então, 5.800 vezes 0,36 vezes 3, pessoal. Peraí que deu erro aqui, que eu apertei coisa errada aqui. Então, 0,36 vezes 3 vai dar 6.224. Então, foi o que deu aqui. R$ 6.264. R$ 6.264. Então, esse é o juros. Aí, ele pediu para calcular o montante. O que é o montante? É você pegar o capital que ele investiu, mais aquilo que rendeu lá no banco lá. Então, a gente pegando aqui, ó, o montante era de 5.800, mais os juros, que é de 6.264. Então, somando isso aqui, pessoal, a gente vai encontrar, então, que o montante vai ser, então, 6.264 mais 5.800 vai dar 12.064. Então, o cara vai pegar aí mais de R$ 2.000 aí no final de 36 meses, né? Aí, por que que os juros desse aqui foi muito alto, né? Porque a taxa aqui é grande, ó, 56%. Se você for aplicar isso aí mensal, isso aí dá em torno de 4% ao mês, 4,6%, é muita coisa, né? Então, não tem aplicação hoje em dia que rende isso aqui tudo não, tá? Isso aqui é só uma simulação. Bom, aí chegou na questão que eu falei para vocês, que ela está com problema, que é a questão número 4 dessa lista. Ele fala assim, ó, determine o tempo necessário para que um capital de R$ 15.000 aplicado a juros simples durante 15 meses. Então, peraí, ele pediu o tempo aqui e te deu o tempo, né? Então, essa questão aqui, pessoal, está anulada, tá? Não precisa fazer essa questão não, ok? Que já tem a resposta aqui, né? Então, não há necessidade de você fazer a questão, né? Já está aqui os 15 meses. Então, por isso que eu vou pular ela aí e vou passar para a próxima questão, que é a questão número 5. Né? Então, a questão 4 da lista 6 está cancelada, tá? Você não precisa fazer não, está cancelada. Bom, na questão 5, ele fala assim, um capital de R$ 10.000, então 10.000, aplicados durante 8 meses, então o tempo é de 8 meses, com uma taxa de 3% ao mês,
Bom, como o tempo e o mês, como o tempo e a taxa está ao mês, então não precisa transformar ninguém. Então tá beleza. No sistema de juros simples. Após esse prazo, o montante dessa aplicação foi investido em uma operação de juros simples. Aí o que ele fez aqui? Ele pegou esses 10 mil, aplicou nessas condições aqui, e aí eu vou encontrar primeiro quanto que deu aqui de juros. Então aqui eu tenho que fazer 3 contas. Ó, os juros vai ser o capital, 10 mil, vezes o 10 mil, vezes a taxa, que é de 0,03. Então, eu dividi por 100 aqui, já coloquei aqui 0,03, vezes 8. Então, na hora que eu multiplicar aqui 10 mil vezes 0,03, vezes 0,03 vezes 8, isso vai dar R$ 2.400. Então, quer dizer o quê? Que ele pegou, então, ele pegou os 10 mil, então ele pegou os 10 mil, mais os 2.400, né? Então, ele tinha os 10 mil dele lá no banco, durante 8 meses, rendeu R$ 2.400. Então, na verdade, ele tem, depois de 8 meses, R$ 12.400. Então, tá aqui. Aí, o que o exercício fala agora? Ó, aí, ele pegou esse montante, né, dessa aplicação, foi investido de novo, né? Então, ele pegou os 12.400 e investiu novamente, só que agora ele mudou aqui, ó. A taxa vai ser de 12%. Aí eu esqueci de escrever ali, é 12% ao mês, tá? Então, 12% ao mês, durante 4 meses. Aí ele quer saber qual que é o montante final. E aí agora o que acontece? O capital que eu vou investir agora é o montante anterior, que é de 12.400. Então, 12.400. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou encontrar aqui quanto que ele ganhou de juros, né? Então, já vou substituir direto aqui, ó, J é igual ao capital, que é 12.400, né? Que foi o que ele investiu depois de 8 meses, vezes a taxa, que é de 0,12, né? Já dividido por 100, vezes o tempo, que é 4. Então, na hora que eu pegar 12.400, multiplicar por 0,12 e multiplicar por 4, isso aí vai dar R$ 5.952. Então, R$ 5.952. Então, tá aqui. Aí, quem que vai ser o montante final? Eu vou chamar de MF, de montante final. Vai ser o montante anterior, né, que é os 12.400, que foi o capital inicial dessa agora, né, 12.400, mais aquilo que rendeu, que foi de 5.952. E aí, o que acontece? Na hora que eu somar isso aí tudo, quem que vai ser o montante final, então? Ó? Quanto que ele vai pegar, então, no final de 8 meses, depois mais 4 meses, ou seja, um ano, né, que esse dinheiro ficou aplicado, ele vai pegar 12.400 mais 5.952. E isso vai dar, então, R$ 18.352. Então, tá aqui. Então, esse exercício aí, ele é dividido em duas partes, né? Tem duas contas que você tem que fazer aí, ok? Então, a questão 4 está anulada e aqui está a questão 5 da sexta lista. Beleza? Beleza. Posso trocar a tela? Pode. Beleza. Bom, então aqui a gente encerra, né, a parte de porcentagem, de juros simples, né, com essas listas que a gente trabalhou aí, né? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui, no restante da aula, a gente vai falar um pouco sobre função, tá? Que é o conteúdo da próxima lista, ok? Bom, então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de função, né? Função, então, é quando uma variável depende de outra variável. Então, a gente fala que uma coisa está em função de outra letra, né? Então, quando eu escrevo assim, ó, f de x, quer dizer o quê? Que a função vai depender do valor de x, tá? Aí, o que acontece? Nos livros, né, didáticos aí, que você vai pegar o seu livro do 9º ano, ou o ano que vem, no primeiro ano do ensino médio, você vai estar muita função. Então, o que acontece? A função, ele pode ser trocada aqui, ó, esse f de x, ele pode ser trocado por y.
Então, se eu escrever y igual a alguma coisa ou f de x, é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, y igual a 2x mais 3, vou colocar aqui 2x mais 3, vou colocar uma outra função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Aí eu vou colocar uma outra função aqui, ó, f de x, né, que pode vir com f de x ou y, que é a mesma coisa. F de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4. E uma última função aqui, vou chamar de y ela. Y é igual a x à quinta mais 6. Então tá aqui. Bom, o que acontece? Essas funções aqui, a gente fala que elas são funções polinomiais, né? Que elas são parecidas com polinômios. E aí, as funções polinomiais, você pode dar o grau dessa função. Então, o que vai ser o grau de uma função, né? Então, na primeira questão da lista lá, ele pergunta lá qual que é o grau das funções. O grau, pessoal, é o seguinte: você vai analisar a variável x e vai olhar o maior expoente da variável x, né? Então, o maior expoente dessa variável x vai ser o grau da função. Então, por exemplo, nessa função aqui, ó, só tem esse x. E se eu olhar o expoente dele aqui, ó, tem 1. Então, quer dizer que essa função aqui ela vai ser do primeiro grau, né? Eu vou chamar o grau de GR, é o primeiro grau. Nessa letra B aqui, ó, o que acontece? Você tem aqui o x e tem x aqui. Só que esse aqui está elevado a 2 e esse aqui está elevado a 1. Aí, quem que é o maior grau, né? O maior grau é o 2. Então, eu falo que essa função aqui ela é uma função do segundo grau, né? Então, é bem parecido você dar grau para a equação. Nessa função aqui da letra C, ó, qual que é o maior expoente que você tem aqui? Ó? O maior expoente que você tem aqui, ó, é o 3, né? Do x, né? Aqui é 3, aqui é 2. Aqui nem tem. Então, como o 3 é maior do que o 2, eu falo que essa função aqui ela vai ser do terceiro grau. Então, a função do terceiro grau. E a última agora, analisando a variável x, né, que só tem esse x aqui, o número que está em cima dele, né, que é chamado de expoente, é o 5. Então, quer dizer que ela é do quinto grau. Então, essa aqui é uma maneira de você dar o grau de uma função, né? Você vai olhar a variável x e vai analisar o maior expoente dessa variável x. Aí, esse maior expoente, ok? Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Travou um pouquinho a sua voz. Ah, deu probleminha aí, mas agora ficou bom? Ficou. Beleza, deu Mas probleminha entendi, aqui no áudio aqui. parece. O problema foi no áudio aqui, na conexão aqui. Bom, uma outra coisa que você vai precisar para responder à sétima lista, né, além de dar o grau, a gente fala que é o valor numérico de uma função, né? Então, ó, o que vai ser o valor numérico de uma função? Vou escrever aqui. Valor numérico de uma função. Pessoal, o valor numérico de uma função é da seguinte forma aqui, ó. Ele vai te dar a função, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, eu dou essa função aqui, ó, f de x igual a 3x mais 4. E aí, ele vai pedir o valor numérico da função f de 2. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? F de 2, né? Eu quero saber qual que é o valor numérico de 2, né? Da função onde o x é 2. Então, você percebe que dentro do parênteses aqui, eu tenho um x. Então, quer dizer o quê? Que eu estou trocando a variável x por quanto? Por 2. Ou seja, onde tiver a minha função, eu vou colocar o número 2. Então, como é que vai ficar? Ó? 3 vezes, quando eu tenho 3x, quer dizer que é vezes, né? Então, 3 vezes 2 mais 4. Então, aí, ó, eu vou resolver essa conta. Então, como é que vai ficar? 3 vezes 2 é 6, mais 4. 6 mais 4 vai dar 10.
Então, quer dizer o quê? Que o valor numérico dessa função, quando x é 2, o resultado dela vai ser quanto, então? Vai ser 10, ok? Bom, se eu colocasse uma outra função aqui, ó, f de x, uma função que depende da letra x, né, da variável x, igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. E aí, ele pediu para você calcular aqui, ó, o f de 4. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, se você analisar aqui, ó, quem está dentro do parênteses é o x. Então, eu vou trocar o x aqui, ó, pelo número 4. Ou seja, onde tiver x aqui na minha função, né, numa função do segundo grau, eu vou trocar por 4. Então, ó, eu vou tirar esse x e vou colocar 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, mais 3 vezes o x, que é 4, menos 2. Bom, então o que eu vou ter aqui? Ó? 4 ao quadrado é 16, 3 vezes 4 é 12, menos 2. Bom, e aí, pessoal, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o f de 4, então f de 4 vai ficar igual. Só um instante. Bom, então o f de 4 vai ficar 16 mais 12 dá 28. 28 tira 2, vai ficar então 26. Então, quando ele pedir para você o valor numérico de uma função, o que você vai fazer? Você vai trocar o x pelo número que tiver dentro do parênteses aqui. Ok? Então, esse aí é o valor numérico. E tem uma questão lá sobre isso. E a última coisa aqui, para você poder responder a lista 7, mas tendo dúvida lá, pode me chamar no WhatsApp lá, que a gente tira as dúvidas. Uma outra coisa que a gente tem lá é chamar o seguinte, ó, zero da função ou raiz da função. Então, deixa eu só colocar aqui, zero da função ou raiz da função. Então, tá aqui. Pessoal, só ligar a fonte do notebook aqui, senão vai queimar aqui, vai parar aqui. Espera aí.